Em 1961, Robert Baird e Gary Pitman descobriram que era capaz de um composto enviar radiações infravermelhas quando conectados a uma corrente elétrica. Esse composto se chama GaAs, que é o arsenico de galho. Tipo, esses dois cientistas, eles não conseguiram que essa radiação fosse vista. Então, um outro cientista, em 1962, viu que era capaz de, tipo, ser visto a olho nu. Então, ele criou isso, porém, a patenteação foi no nome do Robert e do Gary. E o Nick, ele também falou que essas lâmpadas LED substituiriam as lâmpadas inventadas por Thomas Edison, porque elas gastam 75% menos energia, elas não esquentam, elas não têm mercúrio, e não tem mercúrio, isso ajuda muito no desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Os LEDs estão em toda parte da nossa vida, se a gente for parar para ver, a maioria das coisas eletrônicas hoje em dia, como por exemplo ecrã de móveis, tablets, computadores, televisão, os LEDs estão por toda parte. Inclusive, os LEDs estão nas cirurgias microscópicas que eles usam o uso de LED nos aparelhos e tal. O controle envia uma mensagem codificada através de uma luz infravermelha para a televisão, só que essa luz é invisível ao olho humano. Quando a gente aperta um botão no controle, ele começa a piscar uma luz, e essa luz é longa e curta, ela vai variando, e assim vai criando um código binário. Cada botão no controle corresponde a um código diferente, e esse código é criado por um microprocessador. O microprocessador aciona um gerador de frequência, e assim ele vai enviando sinais para o aparelho receptor, que no caso é a televisão. Na televisão tem outro microprocessador, só que ele é responsável por entender os códigos binários que são enviados pelo controle. Para não interferir com outros aparelhos, são enviados 3 códigos ao mesmo momento: o código tecla invertido e o código de fabricação. O LED é um componente do tipo bipolar, ou seja, tem um terminal chamado anodo e outro chamado catodo. Dependendo de como for polarizado, ele pode permitir ou não a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, a geração ou não de luz. O componente mais importante do LED é o chip semicondutor, que é responsável pela geração de luz. Esse chip tem uma dimensão muito reduzida. Na próxima figura, a gente vai poder observar o LED de potência, que tem uma complexibilidade maior, a fim de garantir uma melhor performance de aplicação, que exigem uma maior confiabilidade e uma maior eficiência. Ressonância acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência que é igual às frequências naturais de vibração. Assim fica vibrando com amplitudes maiores. Todo corpo possui uma frequência natural. Por exemplo, a molécula de água. A molécula de água tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ela tem uma frequência natural de 2,45 GHz. E essa é a frequência na qual essa molécula prefere vibrar. Ou seja, essa é a frequência na qual ela mais consegue absorver energia. Isso significa que se eu fornecer vibrações para essa molécula com frequências diferentes, a frequência na qual ela mais consegue absorver energia é com a frequência de 2,45 Hz. Existem vários exemplos de ressonância no nosso dia a dia, mas eu vou ficar falando todos aqui, eu vou demorar muito, então vou dar só um, que seria o violão. No violão a gente tem a caixa acústica e essa caixa projetada para que sofra ressonância do som produzido pelas cordas. E devido a essa ressonância, o som sofre essa amplificação, uma amplificação na caixa acústica, e então a gente ouve a música sendo tocada. Uma onda só pode ser polarizada quando as vibrações de seus pontos forem na mesma direção, como nos mostra na imagem a seguir. A polarização só ocorre em ondas transversais, por isso o som não pode ser polarizado, apenas a luz, como podemos ver na próxima imagem. O LED é um diodo emissor de luz,
porém existe outros tipos de diodo. O diodo é um componente eletrônico que contém germânico e silício, e ele pode ser conduzido em apenas uma polarização. Ao pressionar o botão do controle, ele emite um sinal infravermelho para o aparelho que você está usando. Esse sinal não é percebido pela visão humana, mas se você colocar uma câmera fotográfica apontando para frente do controle, vai aparecer essa luz.